Tudo bem, pessoal? Bom dia. Eu sou o Guilherme Custódio, eu sou o coordenador técnico aqui da Pars. Mais uma vez, aqui a gente está com uma rodada técnica, uma pílula de conhecimento. E essa rodada ela vai ter o viés muito focado na questão da gente levar um pouco do legado que a gente tem ali dentro do AutoCAD DT, para dentro de um civil 3D com base no Raster Design. Eu vou deixar aqui a palavra agora com o nosso querido colega César Barbalho, ele vai dar continuidade. E é isso aí. Então a gente vai ter aqui uma reuniãozinha rápida. Realmente esse é o objetivo de passar para vocês uma informação técnica sobre o produto. Espero que vocês gostem. Se tiverem qualquer dúvida, coloquem aí no chat que logo após a finalização da parte de apresentação a gente vai tentar responder, mas sem também perder a essência, que é algo rápido, algo pragmático. Obrigado, César. Pode mandar bala aí. Bom dia, pessoal. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Me deem um ok, por favor, se está todo mundo enxergando. Estão ouvindo meu áudio também? Perfeito, estamos ouvindo seu áudio. Estou vendo sua tela. Muito bem. Bom, pessoal, hoje vai ser rapidinho, então não dá tempo de muitas apresentações, tá? O tema que nós vamos conversar hoje é como trabalhar o nosso legado de projetos de engenharia com a IC Collection, mais focado para projetos de infraestrutura, tá? Deixa eu só um minutinho, desculpa, sumiu o controle do PowerPoint, achei. Bom, o meu nome é César, eu sou um dos técnicos da Pars. Como técnico da Pars, eu trabalho na unidade de negócios da Autodesk e a Pars é a distribuidora de valor agregado da Autodesk no Brasil. E eu cuido da região Norte e Nordeste do Distrito Federal, como AEC generalista, né, ou seja, edificações, instalações, etc. E para o Brasil todo eu atendo questões mais específicas de infraestrutura de transporte terrestre, rodovia, ferrovia, estruturas metálicas e estruturas mistas. Bom, uma pequena conceituação, muito rápida, tá? Por que a adoção do BIM? Tá? Por que ela é por que ela está tão em voga agora? Por que as empresas estão migrando? Porque ele promove redução de custos, promove uma maior eficiência em projeto no que diz respeito a menos erros de concepção, né? Você consegue trazer aqueles problemas que iriam aparecer só na obra, você traz tudo aquilo para uma primeira etapa ainda dentro da prancheta de projeto, por assim dizer, tá? E é uma metodologia, não é uma tecnologia, não é um equipamento, não é um programa. BIM é um método de trabalho com projetos, tá? Uma metodologia para a concepção de projetos. Bom, dentro dessa metodologia, para encerrar essa pequena introdução sobre o que é o BIM, você pode encarar como se o seu projeto ele passasse a ter agora não mais documentos como unidades atomizadas e espalhadas dentro de um servidor ou de um repositório de dados, mas ele tende a passar a ter um comportamento de banco de dados, ou seja, uma alteração feita em um aspecto desencadeia um efeito dominó que vai atualizando ou pelo menos alertando para que os projetistas possam atualizar as subdisciplinas que dependem de uma informação que veio lá atrás. Bom, quando a gente fala de infraestrutura, a gente não pode falar somente de BIM, mesmo porque o BIM ele é muito divulgado no que diz respeito a edificações, mas para a infraestrutura ele traz os mesmos ganhos, só que nós temos ainda uma interface muito delicada com o GIS, tá? Que é o Sistema de Informações Geográficas. O GIS ele é muito utilizado para geoprocessamento, para coleta de dados, tá? E a gente tem como destaque para GIS aí os sistemas do ArcGIS, nós temos alguns outros softwares no mercado que também trabalham com banco de dados, o próprio governo nos dá alguns dados gratuitos, né? Se você entrar no site da Embrapa, da IPL, você consegue buscar mapas temáticos, shapefiles, alguns municípios possuem bancos de dados de shapefiles muito completos. E por que isso é importante? Isso é importante porque quando se fala em infraestrutura, são empreendimentos e investimentos massivos, tá? É muito dinheiro que está envolvido, são muitas pessoas, muitas frentes de trabalho, e nós estamos hoje vivendo um momento de transição, tá? Um momento de transição esse onde a gente ainda encontra
né, no mercado para trabalhar, materiais em raster, né? É muito comum, quando de uma concorrência, que o licitante, né, o contratante, ele nos forneça material dentro do edital que ainda no formato raster. Bom, é claro que o ideal é você pegar um PDF já vetorizado, mas isso pode acontecer. Você tem, quando não em raster, às vezes você tem projetos ricos em detalhes, né, já digitalizados, já vetorizados, mas muitas vezes ainda é em 2D, ainda é um arquivo do tipo flat, né, pode ser um PDF vetorizado ou pode ser um DWG ou algum outro formato baseado em vetores e geometrias, tá? E nós temos também um momento que é complicado para algumas disciplinas, porque te gera, para você poder fazer uma mudança de uma solução, uma compatibilização com um esforço de retrofitting ou um esforço de um projeto para ampliação e reformas, vai te gerar um bocado de iterações e um bocado de cálculos, né? Para você, por exemplo, fazer adequações nas disciplinas de hidráulica, hidrologia, né? Você tem uma drenagem que depende, se mudar alguma coisa com relação ao grade da sua terraplenagem, você vai ter um reflexo nesse tipo de disciplina, e quando você tem arquivos somente em 2D, você vai ter que contar com uma boa planilha de cálculo, uma boa calculadora no mínimo, né? Bom, e o que nós queremos trazer aqui hoje, tá? Não é a panaceia, não é a solução para todos os problemas, mas é um possível caminho, tá? Eu quero trazer aqui para vocês, né, em nome da Pars, uma ideia para que você possa fazer um soft start no BIM. Por quê? Porque essa adoção do BIM, pela questão de ter que ser adquirido algum grau de formação com ferramentas novas, isso inibe, muitas vezes, o novo usuário, o novo projetista. Bom, você tem também a questão da perda de projetos que são legado. Muitas das preocupações são: o que eu vou fazer com os meus 10 anos de projeto em CAD, e se eu precisar de alguma coisa? Bom, calma. O que a gente trouxe aqui é, primeiro, uma tratativa de imagens raster usando o Autodesk Raster Design, para poder vetorizar uma imagem raster. Depois disso, uma imagem vetorizada, nós vamos cuidar dela para que sejam criados sólidos e inseridos metadados, para a gente poder trabalhar e, no mínimo, fazer um clash detection com mais qualidade utilizando o Navisworks. Tá? Então, qual que vai ser a primeira etapa que eu tenho aqui documentada para a gente ver? Eu carreguei um raster de baixa definição, em formato JPG, colorido, tá? E ele possuía speckles, ele possuía alguns defeitos no desenho, tá? Bom, essa etapa aqui, ela vai ser em vídeo, porque o próprio método de trabalho para conversão de raster dentro desses processos, para quem trabalha com softwares de geoprocessamento, como o QGIS, ArcGIS, etc., o nosso próprio Map 3D, sabe que não tem exatamente uma solução automática para isso, você tem que contar muitas vezes com o aprendizado de máquina. Bom, mas eu chamo a atenção aqui que, para quem possui acesso a uma IC Collection, ou até mesmo um AutoCAD, você já tem o Raster Design. Bom, e como é que eu vou trabalhar com ele? Eu pego a minha imagem colorida, a primeira coisa que eu faço é inverter as cores, porque eu preciso de um contraste alto, preto e branco, para poder seguir os pixels e vetorizá-los. O primeiro passo é inverter as cores. Aqui na tela, nesse momento, vocês estão vendo, eu tentei já jogar ele para uma escala de 2 cores, né, para o bitonal. Não deu certo. Então, eu dei um passo para trás, voltei convertendo ele para escala de cinza, e eu tenho essa ferramenta de histograma dentro do Raster Design, onde eu procuro um melhor ponto de contraste para reforçar e para facilitar a conversão que eu quero terminar. Eu posso mexer com gama, posso mexer com contraste, eu posso mexer com cada uma das cores do espectro RGB separadamente. Tá? Isso eu posso tratar todo tipo de imagem, tá? Não precisa ser somente plantas, né? Se você tiver uma fotografia, você também pode trabalhar com Raster Design. Uma vez que eu melhorei a condição de contraste, eu posso passar para o filtro bitonal, ou seja, preto e branco.
Depois que ele está preto e branco, o software ele passa a reconhecer os pixels que estão em branco, e aí eu posso fazer o despeckle. Eu mostro para ele que eu quero fazer uma filtragem por tamanho de pixels, 2 pixels, 3 pixels, etc., e ele retira para mim. Vocês viram como foi fácil. Depois que a imagem está limpa, eu posso usar os followers. Tá? Os followers, com um clique em cima de uma linha raster, ele vai traçar para mim uma linha vetorizada. Ele respeita a atribuição de layers, né? E você pode alterar também as linhas raster, se for necessário, né? Você pode alterar, pode substituir, você pode cortar, e eu vou mostrar esse movimento mais à frente, né? Que quando você tem uma intersecção de pixels, você às vezes confunde o software e ele retira mais material do que deveria, né, da imagem. Então você pega uma ferramenta de corte, uma ferramenta chamada knife, né, como se fosse um estilete, e vai aparar uma aresta, vai separar duas linhas de pixel. Então elas vão estar independentes. Quando você traçar por cima com seu follower, ele vai reconhecer que são duas entidades separadas, vai substituir aquela que deve e não vai atrapalhar o seu desenho. Aqui, no caso, é exatamente o que eu falei. Eu fui fazer uma limpeza, apaguei mais do que deveria, e eu posso fazer o retoque, né? Eu posso colocar pixels no local. Não precisa ter grande precisão, tá? Porque na hora que você passar a vetorização, ela vai tentar acompanhar o centro dos pixels. Outra coisa de destaque é o reconhecimento OCR. Tá? O reconhecimento OCR é para você poder transformar textos do tipo raster, né, em pixels, para textos padrão do CAD. Veja só aqui, ele traz aqui na janelinha, às vezes ele não reconhece todos os caracteres, mas já nos ajuda, né? Quanto mais bem definido tiver o controle, mais próximo eu vou chegar. Ele não está reconhecendo o sinal do phi, porque a ferramenta que faz o reconhecimento de símbolos visuais, ela fica do lado e, para mim, era mais rápido, na ocasião aqui, digitar por cento C no texto. Tá? Se você for digitar um texto que ele não está conseguindo reconhecer em OCR, mas você sabe o que está escrito, a ferramenta de edição de texto do Raster Design, uma vez que você escreveu o texto, ele te dá a opção de você abrir uma seleção e já apagar os pixels que estão por trás do seu texto. Então, isso é mais rápido, né? Você não precisa sair de uma ferramenta, entrar com um comando para depois arrumar. E esses textos são mText. Se você for ali no Express Tools e converter para mText essa sequência, eles viram uma frase só, com uma tabulação só, o que adianta o nosso serviço. Se vocês tiverem alguma pergunta durante a nossa conversa, como a gente tem pouco tempo, vocês podem ir mandando aí, tá? E o Guilherme vai fazer a gentileza de me chamar a atenção caso tenha alguma coisa que a gente consiga responder aqui durante a nossa conversa, tá bom? Mas ao final, eu espero ter ainda uns 5 minutinhos para a gente conversar. Bom, esse foi o Raster Design e eu não fiz ele ao vivo, hands-on com vocês, porque ele demanda um pouco mais de tempo. Então vamos lá. As observações com relação à aplicação do Raster Design. É sempre melhor que você utilize um raster em alta resolução. Se ele tiver em alta resolução, ele vai te dar menos trabalho e menos processos para você poder aplicar os followers, que é isso que a gente quer fazer, quer simplicidade e quer produtividade. Preferencialmente, venha com um raster monocromático já, que é mais rápido. Mas você também pode trabalhar mudando o contraste e o nível de brilho das cores até chegar em um raster monocromático. Mas se ele já vier de preto e branco, é muito mais rápido. Caso você tenha um PDF já vetorizado, que foi oriundo de outro programa, ou mesmo do próprio AutoCAD, você pode pular toda essa etapa de raster. Tá? O que eu trouxe aqui para vocês não foi uma obrigatoriedade, foi mais uma opção de trabalho. Bom, então agora nós vamos para a segunda etapa. Nessa segunda etapa, eu vou mostrar para vocês que eu tenho esse arquivo já digitalizado, eu converto os elementos de polylines para pipes, tá? Tudo que eu consigo transformar em elementos nativos do Civil 3D, eu faço isso.
Depois eu pego aqueles elementos que não são característicos nativos do Civil 3D e crio os meus próprios elementos tridimensionais, aplicando inclusive correções com relação ao grade do terreno. Depois eu converto essa polyline de 3D para 2D de novo, tem alguns processos de limpeza que eu vou falar rapidamente, porque senão não vai dar tempo, e aplico uma ferramenta de extrusão chamada Polysolid. Tá? Então, assim, é importante aqui, nesse momento, conhecer um pouco de modelagem tridimensional com AutoCAD. E esse a gente vai fazer junto, o último passo, que seria aplicar a Extended Property Sets nos objetos para a gente ter o I do BIM nesses itens que a gente vai trabalhar. Então, me acompanhem aqui. Deixa eu pegar aqui o exercício correto. Então, tá bom. Nós vamos numa crescente, tá? Esse é o resultado do nosso trabalho com o Raster Design, tá? Aqui, já pronto. O próximo passo, eu já tinha uma superfície, uma superfície de curvas de elevação, tá? Tá aqui, da região onde eu vou trabalhar. E, na sequência, o que eu devo fazer é colocar o cadastro aqui. Esse a gente pode fazer junto, tá? Se você estiver usando o Docs ou o BIM 360, é muito legal você fazer o Data Shortcut, tá? Mas se você não estiver, como no caso aqui eu não estou, para poder fazer a coisa mais rapidinho aqui, para a gente não perder tempo carregando, embora ele não demore, cadastro, abrir. Se você fizer tudo certinho, se você georreferenciar o seu trabalho, colocar uma coordenada, na hora que você colocar aqui, ele vem automático para o lugar dele. E qual que é o próximo passo para eu trabalhar? Eu vou consumir esse material, eu vou dar um bind, eu vou trazer ele para dentro para eu poder alterar as propriedades dele. Ele vem como bloco, eu vou explodir esse bloco e vou começar a manipular aqui os itens, tá? Só um minuto. Vamos lá. Bom, eu trouxe a minha topografia, né? Minha topografia não, meu cadastro, depois de tratado, para uma nuvem para uma nuvem não, perdão, para minha superfície. Os arquivos os elementos que era possível usar Pipe Network, eu utilizei, tá? E é muito simples. Eu acho que eu não tenho nenhum aqui sem o Pipe Network aplicado. Vamos voltar aqui, vamos fazer um rapidinho aqui, tá? Você, no caso aqui, eu não tenho, eu acho que eu estou com o template carregado aqui, tá? É gratuito na Autodesk, você pode pegar no site da Autodesk. Pressure Network, tá? Pipe RAM, você vai escolher o modelo do seu, não está carregado o template, vocês vão ter que carregar aí, e você vai dar uma superfície de referência. Eu dei minha superfície de referência, e tudo aqui gira em torno do recobrimento, tá? A profundidade aqui é 0,9, então vamos colocar aqui uma cobertura de 0,9, tá ok? Muito bem. Ok. Perdão, coloquei na opção errada. Close. Correção, né? É criar Pressure Network from Object. Aí ele pergunta qual objeto. É que aqui eu estou com as linhas explodidas, mas tudo bem, dá para ilustrar bem o que eu quero falar. Seleciono a superfície. Coloco o recobrimento. Dou OK. E ele deve gerar o meu pressure pipe,
tá? Ele não está mostrando aqui por alguma configuração de visualização, mas o resultado, depois de aplicar isso, que vocês vão ter, é esse aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui no nosso Object Viewer. Tá bem? Então, aqui, uma das tubulações já no seu devido lugar. Bom, seguindo, né, eu fiz esse procedimento para essas tubulações de água fria, tá? Nada demais, respeitando aqui as derivações. E no próximo exercício, eu tenho isso concluído para a rede de esgoto, passo uma rede de esgoto aqui do lado, né? Então, eu tenho aqui a minha rede de esgoto, minha rede de abastecimento de água fria, eu tenho redes de gás também, que eu vou mostrar para vocês como eu fiz no próximo slide. Slide não, né? No próximo arquivo. Pois bem, deixa eu ver se é esse arquivo aqui. É esse mesmo. Eu tenho aqui essa polyline, tá? Que representa aquela linha de gás. Então, como que eu vou fazer essa polyline aqui? Como é um elemento cilíndrico, tá? Um bom caminho é a gente utilizar o sweep, tá? Você tem que se certificar de que você desenhou um perfil para executar o sweep. Deixa eu pegar center point aqui. Você pode fazer uma extrusão por path ou você pode ir direto no sweep, tá? Fez o sweep, selecionou o perfil, seleciona o caminho, ele vai fazer. Até aqui, nenhum mistério. Isso daqui é um sólido 3D, padrão do CAD, tá? Então, eu fiz esse procedimento para esse lado e para esse lado. E por que que eu fiz isso para essa linha de gás? Do outro lado, eu fiz com o material adequado, de ferro. É porque esse daqui é um tubo flexível de PEAD de 63 milímetros, tá? Então, eu achei por bem inserir esses dados de especificação depois e mais ágil se eu fizesse essa extrusão. Esse daqui já está com spoiler, vamos voltar. Bom, eu completei todo o meu cadastro. Eu fiz todas as extrusões, eu tenho todos os objetos tridimensionais para eu poder ver se eu vou compatibilizar com um projeto novo. Bom, eu recebi um projeto de iluminação, né? Isso daqui é uma rua, aqui tem uns edifícios e tudo, e eu tenho que compatibilizar com uma iluminação. Como que é essa iluminação? Essa iluminação aqui é bem simples, veja só. É a mesma planta, é a mesma coisa. Esse daqui não é mais um raster, esse daqui eu recebi um AutoCAD ou um PDF vetorizado. Eu tenho os postes de iluminação, eu tenho as caixas de passagem, eu tenho os bancos de dutos enterrados, eu tenho uma rede de duto simples, uma rede de duto dupla, eu tenho caixas de passagem, né, ou caixas de ligação, postes de iluminação. Eu tenho os detalhes, as dimensões, né? Então, qual que é o próximo passo? Esses itens não são padrão de representação do Civil 3D. Então, eu tive que ser criativo. Opa. Vamos lá. Eu sobrepus da mesma forma, georreferenciado, eu trouxe para cá. Esses postes já eram elementos tridimensionais, né? Então, uma vez que eu trouxe eles, eles vão ficar numa cota Z flat. Eu tenho que trazer para o terreno. Então, eu utilizo o comando de superfície. Eu clico na superfície.
Eu clico na minha superfície, ele vai abrir aqui o menu contextual, Move to Surface, Move Blocks to Surface, ele vai te mostrar quais blocos estão no desenho e você seleciona. Eu já fiz, eu vou ceder um link para vocês fazerem download desse material, para vocês poderem acompanhar esses passos também depois, tá? Então, os postes estão no seu alinhamento correto, tá? Os elementos de transmissão elétrica, né, o banco de dutos, ele ainda não está. Então, tudo bem, eu aplico o drape, mas o próximo arquivo ele já está com o drape to surface, né, ele já está no alinhamento correto, no grau correto e na profundidade correta. O que eu vou mostrar para vocês antes de passar para o próximo arquivo é um passo que eu não registrei, que é muito importante. Eu tenho aqui esse objeto, uma linha, tá? Poderia ser uma polilinha, não tem problema. Você digita polysolid. Ok? E ele vai te perguntar, então tá bom, vamos fazer um polysolid. Qual que é o objeto? Mas antes ele pergunta qual que é a largura, a altura. Bom, aqui ele está lembrando o último comando que eu entrei, que foi de ponto... Não, não está lembrando, não, perdão. Mas ele me pergunta qual que é a altura e qual que é a altura. Altura e largura. Vamos ver aqui no detalhe. Bom, no detalhe, eu sei que esse daqui é 0,4 por 0,45 de altura. Então, nós vamos fazer um height, né, de 0,45, um width de 0,4. E agora ele me pergunta qual que é o objeto. Eu coloco o objeto, pronto, certo? Transformei isso daqui numa representação geométrica nas medidas daquele banco de dutos, já considerando seu envelopamento e etc. E eu repito esse procedimento para os demais. Um instante. Perfeito. Está aqui, tudo no ângulo certo. Eu deixei esse daqui para fazer por último. Polysolid. Objeto. Esse objeto. Ok. Muito bem. E o que eu vou fazer agora? Já tenho tudo tridimensional, bacana, todos eles têm propriedades físicas, agora eu preciso colocar especificações neles. Então, você, muito fácil, você vem aqui no Manage, Define Property Sets, é o último passo, tá, pessoal? Aqui no Define Property Sets, você tem algumas definições, você vai criar uma nova. Aí você pode colocar aqui o nome que você quiser. Vamos colocar propriedades, não, especificações. Especificações. Perfeito. E aqui que tem um detalhe. Eu vou aplicar isso ao quê? Vou aplicar isso a um determinado tipo de objeto. No caso, são sólidos 3D, sólido 3D padrão do AutoCAD. Então, vamos procurar aqui. Sólido 3D, perfeito. Definições. Aqui em definições, você pode colocar definições automáticas, você pode colocar definições onde você vai preencher, pode colocar fórmulas, você pode colocar várias coisas. No caso aqui, vamos colocar volume e ID como automático, ok. Vamos colocar uma manual aqui, ó. Especificação. Especificação, ok. Apply. Ok. Os objetos sólidos, né? Eu posso dar... Vamos ver se um Quick Select nos ajuda aqui, se vai funcionar. Quick Select, o projeto inteiro, sólidos 3D, cor. Cor é qualquer uma, né? Selecionar todas as cores. Ok. Pois bem,
Em Extended Data, nas propriedades, você vai clicar aqui no Add Property Sets. Você vai escolher o seu property set, que você vai levar para lá. No caso aqui são as especificações. Ok. Ele vai estar habilitado. Tá? Então, vamos lá. Coisa simples, tá? Só para efeito didático. Qual que é a especificação disso daqui? Banco... banco de dutos duplo PAD 4 polegadas, referência Canaflex. Por exemplo, esse daqui, algo similar, né? Banco de dutos, eletroduto, referência Canaflex. Muito bem. E os tubos, né? Aqueles tubos que a gente fez uma extrusão genérica, Extended Data, vamos colocar, ele não trouxe, porque, não, perdão, esse daqui é um pipe, não é uma extrusão, né? A nossa extrusão está aqui, ó. A extrusão ele carregou. Então aqui, ó, linha de gás 63 milímetros PAD. Perfeito. Tem outros objetos para poder colocar a mesma especificação, né? Eu não faria um por um, tá? Select similar, aí você vem aqui e coloca a mesma descrição e estaria feito, tá? Ótimo. Tudo bem? Eu acredito que isso daqui tenha ilustrado esse fluxo de trabalho. E daqui, para encerrar, eu salvo o meu projeto, salvei, vou no Navisworks, trago o meu arquivo, e o que eu tenho é a capacidade de, com alguns comandos e rapidamente, eu fazer os clashes detections e também conseguir retirar alguns dados, tá, do meu projeto. Tudo aquilo que a gente fez como objeto genérico, ele vai ter uma propriedade que vai aparecer aqui, ó, especificações, são as propriedades que eu preenchi. As propriedades físicas desse tipo de material, elas vão aparecer aqui, como comprimento, volume e etc. Tá? Mas aqui eu já pedi para ele calcular, você pode colocar para ele calcular um comprimento com fator de perda, se você estiver calculando o cabo, as possibilidades são muitas, só depende da sua necessidade e, claro, da sua criatividade. Tá? O tubo lá embaixo, ó, linha de gás, 63 milímetros PEAD. E com esse tipo de objeto, eu consigo já fazer o meu clash. Vamos procurar aqui onde está o nosso Clash Detective. Para fazer algo rápido, tá? A gente vai fazer todos contra todos aqui. De um lado, do outro, vamos colocar uma tolerância bem baixinha aqui. Tá bom. Olha lá. Ele encontrou alguns clashes, aí é aquela coisa, né? A gente tem que fazer a filtragem, alguns clashes são falsos, né? Não é possível que o que há de cadastro, que já havia sido construído, vai dar um clash. Mas, veja só, a minha compatibilização do meu banco de dutos aqui, está bem claro para mim que eu vou ter que remanejar, né? Vou ter que remanejar alguma coisa ali, uma rede de gás, uma rede de água, tá bom? Então, eu agradeço a atenção de vocês, eu peço desculpas por ter me alongado 7 minutos no nosso horário combinado, e era isso que eu tinha para trazer para vocês. Todo esse material, inclusive a apresentação, vão estar disponíveis e mais detalhados para vocês fazerem download. Guilherme, gostaria de abrir para o pessoal fazer alguma pergunta? Maravilha. César, a gente viu aqui no chat, né? Não recebi nenhuma pergunta específica. Eu deixei o meu contato e o seu no chat para caso alguém tenha alguma dúvida, queira adicionar a gente no LinkedIn, mandar algum e-mail. Fiquem à vontade, tá bom? E é isso aí, pessoal. Próximo mês a gente volta aqui com mais uma rodada técnica, nesse estilo, algo objetivo para vocês aproveitarem cada vez mais as nossas soluções como um todo. Tenham uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.